Tempo atual. Um grupo de viajantes tem a difícil missão de atravessar um território inóspito, marcado pela infindável guerra do Peloponeso, cujos efeitos têm devastado a vida de muitos daqueles que procuram mediar a construção do conhecimento. As cidades de Avaliatenas e Espartestes, situadas na Neogrécia, lutam desde tempos imemoriais pela primazia de definir o ordário, tipo de julgamento cujas provas mais desarrazoadas eram vistas como expressão do juízo divino. Para cumprir a missão, os viajantes devem passar pelas duas cidades e se submeterem aos seus rituais de avaliação. Ao final, tendo passado ilesos, proporem uma nova forma de avaliar, menos danosa aos que se arriscam a viajar pelas acidentadas veredas do conhecimento. O primeiro desafio é atravessar Avaliatenas, a capital e a maior cidade da Neogrécia. Uma polis repleta de deuses narcisistas e impiedosos, que só permitiam passar a salvo aqueles viajantes que reverenciassem seus métodos desumanos de avaliação. Aos peregrinos, restava escolher um deus no panteão avaliateniense e postar-lhe um discurso apologético. Aos que vencessem essa prova, poderiam seguir viagens sem maiores danos. Logo ao sair de Avaliatenas, entretanto, os forasteiros devem passar obrigatoriamente por Espartestes, a segunda maior cidade da Neogrécia. Há muito o rei espartestiano promulgara um édito prescrevendo a conduta dos que saíam ilesos de Avaliatenas e pretendiam passar por Espartestes. Como as duas cidades estavam em guerra fratricida, e sabendo do ordário imposto pelos deuses avaliatenienses, o soberano de Espartestes, querendo humilhar essas divindades, determinou aos viajantes a seguinte prova: escolher um dos deuses reverenciados por outro viajante e, ao invés de reverenciá-lo, combatê-lo ferozmente. Para isso, além de usar as armas que trazem consigo, os viajantes devem escolher outros recursos no oráculo de Diamortifóticos, aumentando assim seu potencial bélico. Boa batalha, e que seus inimigos sejam fortes e bravos para que você não sinta remorsos ao derrotá-los. Theos Antagonistiques Marketing. Tradução: Deus competitivo mercadológico. Nada como uma boa atmosfera de competição para despertar o espírito animal nos alunos. Assim, cada um, segundo seus próprios méritos, atingirá os melhores resultados e, consequentemente, obterá os melhores lugares na academia e no mercado. Eis aí o principal dogma da religião do Deus Antagonistiques Marketing. Como pô-lo em prática? Obviamente pela avaliação. Não há melhor meio de se estabelecer um sistema meritocrático que antecipe e prepare os alunos para a realidade que vão encontrar nas relações sociais, políticas, econômicas, enfim, na vida. Outro dogma da religião competitiva mercadológica é o que afirma a ênfase no indivíduo, em seus predicados e história de vida, e considera que as condições sistêmicas, estruturais e conjunturais que o condicionam e dos laços sociais que o medeiam não influenciam seu desempenho. O verdadeiro merecedor é o que vence por si só. Daí, aqueles que obtiverem os melhores resultados alcançarão ao Olimpo, cumprindo sua sina heróica. Aos demais, herdarão o Hades, destinado aos mal-nascidos e aos que não se esforçaram suficientemente. Sua epifania é muito comum nas práticas avaliativas, cuja finalidade é a aferição do mérito acadêmico. Epistemologique Dianomeas Theos, Deus dispensador epistemológico. Para esse Deus, a forma de avaliação não se relaciona em absoluto com as maneiras como as aprendizagens são produzidas. Inclusive, suspeita dos modelos teóricos que buscam defini-las. Isso é coisa de pedagogos,
sentencia com voz trovejante. Boas são as configurações tradicionais, classificatória, certificativa, verificativa, pontual, cumulativa e terminativa, e devem permanecer intocáveis. Dado seu caráter eminentemente objetivo, o ato de avaliar não pode ser contaminado por características singulares de quem aprende. Experiências, estilos, ritmos, desejos, culturas e condições socioeconômicas. Todas essas típicas de meros mortais. Por ser Deus, dispensador epistemológico, não muda rotas, procedimentos, processos, metodologias e didáticas, em razão de supostas formas de aprender dos alunos, passíveis de serem levantadas pelos processos avaliativos. Suas epifanias se dão nas provas terminativas. Afinal de contas, avaliar conclui uma nova etapa e não se presta a recuperar ou mediar novas aprendizagens. Hipomna Ktinotrophos Theos, Deus memorizador reprodutor. Hipomna Ktinotrophos é o que podemos chamar de um Deus minêmico. Para ele, avaliar é aferir a capacidade do aluno de reproduzir literalmente, o tanto quanto possível, alguns enunciados padrão, procedimentos, fórmulas, o texto de um compêndio ou a exposição de um professor. Trata-se de um Deus bastante cioso da fidedignidade das formas e do conteúdo, o que o faz considerar uma heresia o aluno interpretar, criticar, usar outros métodos ou autores, mesmo quando isso denote a autonomia do estudante. Suas epifanias podem se dar em provas, questionários, arguições orais e verificações de leitura, nas quais são cobradas apenas habilidades de memória e reprodução. Apodokmasia Thea, deusa da reprovação. Embora odiada pelos alunos, a Apodokmasia Thea goza de uma excelente reputação na comunidade acadêmica, pares, instituição, pais de alunos. E, paradoxalmente, entre os próprios estudantes. O motivo de tanta ambivalência é o índice de reprovação em sua disciplina, na média de 10%, quando muito, 20% dos discentes matriculados. Um de seus motes principais: a avaliação é para o aluno. O professor e a instituição de ensino não podem ser responsabilizados pelas inépcias e indolentes estudantis. O maior poder de apodokmasia é o de produzir provas truncadas, com questões interdependentes, de tal forma que, se o aluno errar uma, todas as outras serão comprometidas. A divindade possui também altas habilidades em urdir pegadinhas epistemológicas e questões completamente diferentes das trabalhadas nos contextos das aulas. Seu grande prazer está no terrorismo psicológico, instaurado desde a apresentação do programa de curso até a divulgação do resultado da última avaliação do semestre. A diva é campeã no recebimento de orações, rogos e súplicas por parte dos alunos, principalmente por décimos para complementar a nota final. O interessante é que todos os estudantes rezam também para não caírem em sua turma. Sua principal epifania acontece nas provas de maior valor, cujo fracasso pode comprometer o rendimento global do aluno. Sfalmata Kinigos Thea, deusa caçadora de erros. Sfalmata é implacável quanto aos erros. Devem ser espiados. A deusa caçadora considera que todo erro denota total falta de noção do aluno e, portanto, é terminativo. No sentido de evitar concepções errôneas, o estudante, antes de tudo, deve esvaziar-se de todos os conhecimentos prévios, já que são pouco ou nada significativos relativamente aos conteúdos curriculares. Para essa divindade, a maior intervenção do professor no que tange à constatação do erro do aluno é a repetição exaustiva da matéria dada. Caso isso não surta qualquer efeito, a reprovação torna-se inevitável. Sfalmata não dialoga e não admite que um erro possa gerar situações de aprendizagem.
sua pretensa indefectibilidade divina não comporta o erro provocado pela pergunta, quando o aluno não responde à pergunta por não compreender o significado de alguma expressão contida na questão, ou quando o aluno erra por inadequação na formulação de problemas ou de trabalhos solicitados pelo professor. Erro provocado por falta de didática, erro por emprego de lógicas diferenciadas, a do aluno e a pensada pelo professor, quando este solicita uma resposta e o aluno utiliza outros meios cognitivos para responder à mesma questão, de forma correta, sem que o professor considere essa resposta como certa. Sua principal epifania acontece nos momentos da correção das provas e trabalhos. O vermelho lhe cai bem. Elenchou tis simperiforas tuteo, Deus controlador do comportamento. A avaliação é a melhor forma de controlar o comportamento e o comprometimento dos alunos. São exatamente essas palavras que estão gravadas no pórtico do templo do deus Elenchou. A potestade, por meio da avaliação, controla formas, tempos, critérios, valores, oportunidades, conceitos, aprovações e reprovações. E não se furta em usá-la para manter os alunos em rédea culta. Elenchou avalia como puro exercício de poder. Sabe que em suas mãos estão a promoção, a oportunidade de emprego e crescimento, a reputação, o sucesso e o fracasso dos estudantes. Como a maioria dos deuses, possui seus escolhidos e os unge, ao passo que pune com rigor aqueles que ousam desafiar suas prescrições, ritos e doutrinas. Mas qual seria a vontade maior dessa divindade? Que os alunos reproduzam comportamentos estereotipados e executem procedimentos educacionais estritos. Uma vez que a aferição, o controle e a reprodução de comportamentos desejáveis lhes são caros, serve-se em larga escala da associação entre estímulo ambiental, resposta dada e a suscetibilidade de controle dessa associação. O Deus controlador estabeleceu que as leis da aprendizagem pressupõem necessariamente a existência de uma associação estímulo-resposta. Delindado o complexo entrecruzamento dessa associação, seria possível intervir de forma direta sobre os estímulos, provas, notas, conceitos, etc. E por essa via, controlar o comportamento dos alunos. Suas epifanias se dão nas ameaças, nas recompensas, barganhas e contrapartidas muito comuns em suas práticas avaliativas. Theos Taxonomisis, Deus classificador. Todo Deus tem seu livro sagrado. Taxonomisis não é diferente. Trata-se de um caderno de planejamento com as páginas amareladas que o acompanha desde quando ainda era um mero semideus. Não há por que mudar o cânone, proclamava a divindade, considerando que o pressuposto é de que há um ideal perfeito, imutável e harmonioso de realidade, homem e sociedade a ser perseguido e atingido pelos princípios lógico-racionais. Ora, se há um ideal, há como classificar os alunos segundo a aferição da distância que cada um está do padrão pré-estabelecido. Sendo assim, a avaliação tem o objetivo de ranquear os estudantes por meio de exames que descreverão o status de cada um ao fim de determinada etapa do trabalho. Constatado o estatuto do aluno, ele será aprovado ou reprovado, não cabendo qualquer tipo de mudança na intervenção pedagógica em razão do que foi apurado. Afinal de contas, quem faz diagnóstico é médico, e não há por que mudar uma metodologia de trabalho fundada em princípios lógico-racionais. Se o aluno não alcançou o conteúdo, é incapaz ou indolente. Sua epifania é muito comum nos exames finais, feitos no término de cada etapa de trabalho.